Fala pessoal, seja bem-vindo ou bem-vinda mais uma vez aqui ao canal. Queria agradecer todo mundo aí que vem comentando, se inscrevendo, deixando aí os recados. Você ainda que não é inscrito, por favor, se inscreve, liga o sininho aí para ficar atualizado nas nossas novidades. Hoje o assunto aqui é sobre mulher, startup e tecnologia, e para falar disso, Laís Lopes, minha amiga, Conecta Nuvem. Tudo bem, Laís? Tudo bem, e contigo, tudo certo? Bem-vinda, conta pra nós aqui um pouquinho sobre você. Opa, então, eu sou a Laís, eu sou empreendedora, moro aqui em Florianópolis, tenho uma empresa de tecnologia, e eu acho que aí na nossa conversa a gente vai trazer vários pontos bem interessantes pra gente conversar com relação aí ao empreendedorismo, mulheres na tecnologia, coragem de sair de um emprego, né, numa empresa enorme que eu trabalhava para ir empreender, e coisas que várias pessoas que estão querendo aí vão se identificar bastante. Laís Lopes, conta pra nós um pouquinho o que é a Conecta Nuvem. Acho legal o pessoal entender essa startup, né, esse movimento que tem em Florianópolis muito forte com relação a essas empresas de tecnologia. E aí, conta pra nós um pouquinho como é que foi, o que ela faz, né, o que ela fabrica, o que vocês têm aí. Bom, a Conecta Nuvem, ela é uma parceira Google Cloud, então a gente aí é uma revendedora de soluções como o G Suite, que agora é o Google Workspace, também GCP e muito mais. A gente trabalha também orientando empresas nessa parte cloud, né, na parte de infraestrutura cloud, e o nosso foco principal agora, desde 2020, que é o desenvolvimento dos produtos próprios. Então, a gente já tinha alguns produtos próprios, mas a partir de 2020 a gente vem tocando isso aí com sangue nos olhos para fazer acontecer e tá dando o que falar, hein? Eu queria falar, o pessoal às vezes fala muito sobre a ideia do ágil, né, a cultura ágil. Queria lembrar todo mundo que a cultura ágil ela anda muito ao lado da diversidade. Diversidade faz parte de um dos atributos da cultura ágil. Por quê? Porque explora muita colaboração. E é preciso muita empatia para você ter um time engajado, onde todos se respeitam, né? E a colaboração ela começa a aflorar, as pessoas trabalhando aí com sinergia. E um ambiente desse ele não se faz com machismo, não se faz com racismo, não se faz com todas essas vertentes aí, que a gente tem na cultura, infelizmente, ao longo de uma dívida histórica que se tem aí. Então a cultura ágil ela combate muito esse tipo de coisa. Então, dentro dessa diversidade, eu queria que você falasse um pouquinho dessa movimentação, né? Você hoje representa a mulher aqui no canal. E aonde é que você já trabalhou? Que eu sei que você comentou aqui que você trabalhou em empresa grande e tal, antes de ir para uma startup. Certo. Eu sou formada em administração pela UFSC, que é a Universidade Federal aqui de Santa Catarina, e também sou formada em design gráfico pela Univale, que é a Universidade do Vale de Santa Catarina. E com essa experiência, a gente sempre acaba tendo aqueles desejos, né, de trabalhar ou numa empresa muito grande ou de empreender. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ter essas duas experiências. Primeiramente, de trabalhar numa grande empresa. Eu trabalhei na Intelbras, que é uma indústria aqui de Florianópolis. Na verdade, é de São José, uma cidade ao lado de Florianópolis. E enquanto eu trabalhava lá, eu era gestora de produto lá. E eu fui aprendendo muita coisa, eu fui tendo vários desafios. E eu sempre participei bastante de Startup Weekends, que eles estimulam muito o empreendedorismo. E aqui em Florianópolis, como, né, o Moderno já trouxe aí pra gente, tem bastante essa cultura do empreendedorismo, da tecnologia e tudo mais. Os Startup Weekends, eles são bem fortes. E participando desses eventos, eu acho que eu participei de uns 5, 6, sei lá quantos que eu participei, eu fui criando essa vontade tão forte, junto com a faculdade de administração, né, de ter a minha própria empresa. E tive vários projetinhos que não deram certo,
tive um projeto que era de entregar a comida sem estar preparada ainda em casa, tinha um outro de aluguel de equipamento esportivo, mais ou menos que nem o Mielo, assim, mas eu não tinha tanta grana que nem eles. Foi experimentando alguma coisa aqui. O que motivou você a sair de uma grande empresa, numa carreira que promissora, né? Sua formação ela é ótima, a gente pode perceber aqui pelo título e tudo mais. O que motivou assim você começar a tentar empreender? Eu sei que curso de administração aí quem está fazendo, quem já fez, ele tem essas características de mexer um pouco com o imaginário da pessoa, dela ter uma empresa pela mesma gerir, né? Mas eu não sei se foi o que foi um fator motivante assim. Abandonar uma carreira numa grande empresa e tentar um empreendimento. Porque no Brasil é difícil, né, empreendimento. Sim, é bem difícil. A gente passa por vários desafios e várias questões aí que a gente precisa superar e encarar e descobrir e aprender. Mas o que me levou para esse mundo, além de toda a formação e de oportunidades de contato que eu tive, né, claro, eu posso elencar 3 coisas, assim. A primeira foi ter trabalhado antes de ir para a Intelbras em empresas pequenas. Então, eu já tinha trabalhado antes em startups, quando elas ainda eram bem pequenininhas, ali com 4, 5 pessoas. E eu tinha visto a cultura do fazer acontecer, das coisas acontecerem muito rápido, que é uma característica nata de uma startup, né? E que quando a empresa vai crescendo muito, quando ela vai virando uma gigante, ela acaba perdendo. Então, você acaba tendo processos mais morosos, você acaba tendo muito mais burocracia dentro da própria empresa. E isso era uma coisa que dentro da Intelbras, apesar da minha carreira estar dando certo lá dentro, eu gostar muito das pessoas lá de dentro, mas me incomodava. Eu sentia que eu tinha que batalhar muito para uma coisa simples ela conseguir andar por causa de toda a burocracia, que eu sei, e eu entendo, eu compreendo e eu acho certo. Toda empresa grande de 3, 4, 5 mil funcionários ou mais precisa ter, mas que fazia com que eu não me sentisse motivada. Eu tinha essa energia de querer ver o negócio acontecendo mais rápido e isso estava me desgastando, estava me desmotivando. Até que veio a oportunidade de eu entrar em sociedade. Confesso que eu não imaginava que teriam tantos desafios. Muito bom. Mas, cara, cada desafio, cada coisa nova que eu tenho que aprender, agora com pandemia, que teve que reestruturar um monte de coisa dentro da empresa, cara, isso me motiva muito, cada dia mais. E eu não me imagino de novo voltando a ser colaboradora. Eu acho que se essa vender, ou sei lá, ou enfim, acontecer alguma coisa aí no futuro, eu vou querer abrir outra, porque esse negócio do friozinho na barriga de se vai dar certo ou não, da instabilidade, né? Às vezes teve meses que a gente passou sem receber nada lá no começo, porque tava tempos difíceis, então difícil. Você tem estabilidade no empreendedorismo que normalmente você não tem. Um grande desafio aqui na empresa está sendo exatamente essa parte de onboard aí, que é como eu comentei, né, com a pandemia, a gente teve que reestruturar. E, cara, a Conecta, ela é uma empresa de desenvolvimento, né? Então, a gente queria muito trazer o sentimento de que a pessoa estava num Google, ainda mais que a gente é parceiro Google, né? Então, a gente tinha... quando a gente decidiu, vamos crescer, a gente alugou uma casa, tinha rede, tinha bichinho no quintal, tinha árvore frutífera, tinha lanche de fruta picada no intervalo, então tinha Netflix, a gente assistia Netflix na hora do almoço com os colaboradores, todo mundo se juntava, e era um clima muito gostoso. Então, muita coisa da gestão, do engajamento das pessoas, da motivação de estar com a gente, acabavam sendo supridas com esse ambiente que a gente tinha, né? E que a gente sente muita falta dele até hoje. Mas que com a pandemia ele foi-se, a gente não tinha mais como estar lá, todo mundo juntinho, abraçadinho, coladinho, porque a gente precisava fazer o isolamento social. Então, hoje a gente está numa empresa 100% home office e aplicando método de Scrum para conseguir gerenciar bonitinho tarefas. Olha, e confesso que a gente já aplicava de alguma forma, não tão bem ou quase bem que nem a gente está aplicando hoje. Mas quando veio a questão do home office, a gente sentiu absurdamente muito forte a necessidade de se ter técnicas que nem o Scrum, de se ter culturas que nem o Scrum dentro da empresa.
porque sem isso você não consegue ter o acompanhamento e fazer a gestão e fazer o desenvolvimento do colaborador, né? Então, por isso que eu linkei ali tanto a parte de gestão de rotina de trabalho, quanto a parte de feedbacks, one-on-ones e tudo mais. Tem sido um desafio bem grande, porque no dia a dia tu senta do lado da pessoa, tu sente como é que ela tá se sentindo, tu sente como é que tá a entrega dela humanamente, como digamos assim, né? Não só o texto escrito, mas também como que ela transmitiu a energia dela ao desenvolver aquela tarefa. E no home office você não tem. Então, todas essas técnicas de gestão, de acompanhamento, de gestão de projetos e tudo mais, elas têm ajudado muito nessa readaptação. A gente tem a comunicação, ela é ampla, né? Ela envolve muito mais do que visão, a audição, tem o toque, tem tudo ali, né? Texto, então, nem se fala, né? É impossível você conseguir transmitir 100% de uma comunicação entre 2 pontos só com texto. Por isso os escritores levam páginas e páginas explicando o contexto para depois dar ali ao leitor uma conclusão sobre uma cena. Então é muito difícil. Eu gostei do ponto que você comentou com relação a esses paradigmas aí que a administração tradicional acaba não fornecendo. E eles se arrastam aí durante toda a profissão dessa pessoa, desse líder. Porque quando ele começa a descobrir agilidade, ele vê que existem diversos outros paradigmas a serem quebrados, né? É comum conversar com alguns amigos aí que trabalham no setor financeiro, eles têm dificuldade de entender como uma empresa que não dá lucro, ela pode ter uma marca tão valiosa, um branding e tudo mais. Então existe todo um novo formato. Agora, chegando mais perto da ideia da pandemia, essa reestruturação que você comentou, também é um desafio que não se aprendeu na universidade, com certeza. Aí você comentou que a gente tinha feito no Conecta Nuvem todo um esquema para ter um Google ali, né? Porque a sua empresa, ela vende essas ferramentas, fabrica ferramentas relacionadas à suíte do Google. Então vocês trouxeram toda essa cultura, né? Uma casa maravilhosa, que parecia um aconchego ali, com frutas e tudo mais, a rede que você comentou, enfim. Era um ambiente bem moderno assim, de se trabalhar, né? Bem atual dessa ideia dos milênios, mas agora com a pandemia mudou tudo. E o que vocês estão buscando aí dentro como recursos humanos, com essa parte, né, de benefício que você vai dar para esses novos colaboradores ou os que já estão aí hoje, que sejam atrativos, né? Como é que vocês pensaram? Ou você ainda está nesse processo, tentando entender um planejamento? Como é que tá isso? Te digo que a gente está em processo, a gente já melhorou muito, a gente já desenvolveu muita coisa ao longo desse tempo de pandemia, mas é um processo contínuo e como ele é muito recente, mais contínuo ainda, né? É uma evolução que você enxerga a diferença mês a mês, assim. No começo, a gente ficou bem perdido, confesso, assim. Para começar, a gente teve muita sorte, porque como a gente já mexia com cultura cloud, a gente já mexia com G Suite, muita coisa que outras empresas tiveram muita dificuldade, a gente já não teve. Por exemplo, o nosso sistema de telefonia ele já era 100% cloud, toda a parte de contato com o cliente já era por Meet, às vezes a gente visitava cliente, mas o acompanhamento era todo por Meet, a gente já tinha os nossos documentos todos nas nuvens. Então, o fato da gente utilizar o Google Workspace e ter essa cultura cloud também em outros processos, como, por exemplo, o VoIP, ajudou bastante a gente na adaptação inicial, assim. Mas ao passar do tempo, a gente foi percebendo que era mais do que isso. Era mais do que ter acesso à ferramenta. Era mais do que conseguir atender o telefone, que a gente viu clientes nossos ligando pra gente desesperados, tipo, o telefone tá tocando lá no escritório e não tem ninguém lá pra atender, o que eu faço? E daí a pessoa não tinha o VoIP, ela não tinha muito o que fazer, né? Porque foi tudo muito de repente. Mas tinha uma parte humana por trás, que não era documento, que não era telefone tocando. Então, a gente teve que começar a repensar toda essa parte que eu comentei ali de gestão, de acompanhamento. A gente já tinha o one-on-one uma vez por mês, mas era um one-on-one um pouco mais informal, agora tem que ser um one-on-one mais estruturado, onde a gente consegue fazer de forma muito clara o acompanhamento dessa pessoa. A gente também participou de um projeto com a Polar Sapiens, que é uma empresa de análise psicológica dos colaboradores. Então, eles fazem vários
estudos, perguntas, na verdade, para o colaborador, para conseguir fazer um levantamento, resumo da organização e também de cada colaborador. E se o colaborador precisar, eles dão uma assistência psicológica para esse colaborador e eles também dão relatórios e orientações para os líderes. Então foi um projeto bem legal aí que a gente participou. E a gente também teve que reestruturar toda a nossa parte ali de onboarding, de onboard e de acompanhamento depois, né? Que entraria nessa parte dos one-on-ones, para conseguir acompanhar os colaboradores e fazer com que eles continuassem engajados na empresa, para que eles não se sentissem sozinhos, porque a gente começou a receber, né, feedbacks nos one-on-ones de, por exemplo, a gente sabe que muitas pessoas se divorciaram, então aqui na empresa não foi diferente, teve gente aqui, teve pai de gente aqui, aconteceu aqui também. Então, pessoas relatando, cara, eu tô me sentindo muito sozinho, porque nem a minha família, que era pra estar junto aqui, tá aqui, não tenho nada, não tenho vocês. Então, era uma questão que daí você fala, meu Deus, eu tenho que saber como ajudar essa pessoa. E antes era muito mais suave isso, né? Porque você tava lá do lado, você podia dar um abraço, você podia dizer, cara, vem comigo, conta comigo, vamos sair, vamos tomar uma cerveja. E agora não, agora, tipo, o que você fala? Você tem que só falar, e daí que vem todas as técnicas para conseguir fazer o acompanhamento, para ver se a pessoa tá bem, os psicólogos para conseguir fazer essa ajuda. Mas, entrando na realidade de uma startup de 20 pessoas, você não consegue ter uma equipe tão robusta, com um monte de psicólogo, um monte de coisa e tudo mais. Então, a gente tem que achar aí soluções e caminhos que ajudem a gente nesses pontos. E também, com relação às atividades, né, mesmo, os entregáveis, a metodologia do Scrum ali, a cultura do Scrum, se fortaleceu muito, porque a gente precisava conseguir saber de forma muito mais clara do que presencialmente, exatamente o que a pessoa estava entregando, por que ela estava entregando, e para ela também, porque como ela não está do lado da pessoa para perguntar, e agora, o que é melhor eu fazer? Você precisa no começo da semana já orientar a pessoa, durante a semana você precisa fazer isso aqui tudo, porque senão ela vai chegar uma hora sozinha na casa dela e vai dizer, tá, e agora? O que é que eu faço? Né? E ela não tem nem para quem perguntar. Então, é óbvio que o Scrum não é só para o home office, que quando aplicado no presencial também acelera muito as empresas. Mas o que eu quero dizer é que a gente, pelo menos na nossa realidade, a gente sentiu uma necessidade muito forte de ter ele bem aplicado aqui na nossa empresa. Muito bacana. Eu sei que as empresas... a ideia do mundo bunny, então a gente tem incerteza sobre tudo. Dificilmente vocês vão conseguir fazer um planejamento a longo prazo aí do que vai ser 2021. E as empresas como um todo, não só de vocês, não só a Conecta Nuvem, tem um desafio aí de quais serão os benefícios agora e como é que a gente vai trabalhar o mundo remoto, né? Para avançar nesse sentido, ninguém sabe ao certo quando se há uma retomada, né? A ideia do novo normal, que a gente ouve muito, mesmo com vindo a vacina agora, a gente sabe que existe muito ainda a percorrer pela frente para a gente poder, talvez nunca tenha essa característica. E vai ter uma série de novos colaboradores ali que você vai começar a contratar, que vai privilegiar um mundo remoto, gostou da ideia do home office, então existe essa demanda, ela vai aumentar. Antes ela era exclusiva de desenvolvedores de sistemas, alguns trabalhos similares, que é uma galera que já trabalha há alguns anos nesse movimento. Agora muitas posições, setores e departamentos distintos trabalham nisso. E entrando um pouco nesse assunto, né, dessa contratação tal, vamos chegar no ponto que eu queria aqui, né, uma mulher administrando uma empresa, né, depois de sair de uma grande carreira, de uns grandes players aí da empresa brasileira, e aí mergulha numa empresa menor, uma startup, né, tendo que fazer diversas funções ali. E aí vamos contratar mais mulheres. Eu sei que a Conecta Nuvem possui hoje mais de 50% do quadro feminino, então tem esse engajamento todo aí de vocês com relação a esse detalhe, né, tão importante que é na nossa sociedade, essa inclusão feminina. Mas não foi fácil, não tem sido fácil, né?
Você me relatou aqui alguns acontecimentos que é de tirar o chapéu, assim, onde cai o queixo, como diria minha mãe. Porque como é que foi essa ideia? Vamos começar a contratar mulheres. E aí, mulheres para tecnologia. O primeiro desafio que você encontrou, conta pra nós. Achar elas. Onde estão as mulheres que trabalham na O tecnologia? primeiro e o principal, cadê vocês, mulheres da tecnologia? Não, é sério, sem brincadeira, assim, a gente tá num mundo de tecnologia que ele é muito masculino. Tem muito mais homem aqui do que mulheres. E eu, como uma das sócias, comecei a perceber isso. O meu sócio também se atentou para isso e falou: cara, a gente precisa. E até partiu dele. Isso é bem importante. Partiu dele essa iniciativa, não partiu de mim. Eu acho que a transformação desse mundo machista para um mundo mais justo parte do homem. E com certeza ganha muito peso quando o homem se engaja nisso. Isso eu não tenho dúvida. Porque é o outro lado dando valor para isso, né? Quando só nós mulheres falamos, nossa, a gente quer o nosso espaço, é uma coisa. Agora, quando o outro lado começa a falar, cara, por que vocês não estão aqui? Vem para cá, é diferente também. Infelizmente, a postura dele não é da maioria dos homens na tecnologia, né? Tem muitos homens que não querem que as mulheres entrem, infelizmente. Não só na tecnologia, diga-se de passagem, que vários setores. Mas vejo que muito mais homens querem cada dia mais que as mulheres entrem em qualquer setor, em qualquer... que tenha cada vez menos a diferença, né, entre os gêneros. E a gente decidiu focar na parte das mulheres, porque também é uma coisa que... a mulher, a gente tá falando da mulher de baixa renda, a gente tá falando de qualquer mulher, a gente não tá falando só da mulher branca, como é que é? Da caucasiana, magra, rica. A gente tá falando de todas as mulheres. Então a gente também tá falando da diversidade como um todo. E a gente começou, primeiro a gente achou que era só tipo assim, vamos dar preferência pras mulheres. Óbvio que considerando, né, a gente nunca deixou de contratar homens, mas a gente dá aquele olhar especial para as mulheres para fazer com que elas se desenvolvam e que elas tenham oportunidade. Tem muitas outras empresas de tecnologia aí dando muita oportunidade para homem. E a gente pegou e começou a receber currículos só de homens. A gente não recebia currículos de mulheres. E a gente, cara, o que tá acontecendo? Eu recebia um ou outro, assim, bem pouquinho. Aí a gente começou a se envolver em projetos, a gente começou a estudar o assunto, e a gente percebeu que o buraco era muito lá mais embaixo. Que era toda uma questão de cultura, todo um ecossistema onde a mulher ela não era bem recebida. A gente já tinha meninas trabalhando na nossa equipe de desenvolvimento, né? E a gente sentou e conversou com elas e falou, cara, por que tá tão difícil? Qual que são os seus receios, né? O que tá rolando dessa... Exatamente. E daí ela falou assim, cara, Laís, pra eu estar aqui hoje eu fui guerreira. Porque nada me estimulou a entrar na faculdade de TI. Eu era uma louca, que meu pai nem estimulava muito de eu ir, ele achava que eu devia fazer outro curso. Mas eu entrei. Eu cheguei lá, a minha turma era quase toda de homens. E eles não davam abertura pra eu entrar. Eles faziam comentários preconceituosos. Eles não me incluíam. Em muitos momentos eu pensei em desistir da faculdade. Mas eu aguentei. E depois, eu tive que achar emprego também, que não é fácil. Acreditarem que uma mulher pode ser boa na tecnologia. Então a gente vai para uma questão desde antes dela entrar na faculdade. E daí a gente foi fazer um estudo, a gente levantou 4 anos de vestibulares das universidades aqui da região. E em turmas de aproximadamente 40 pessoas, menos de 10 eram mulheres que passavam nos vestibulares. Então, de interesse em entrar no curso de tecnologia ou com capacidade, com estudo necessário, né, com treinamento necessário, capacitação adequada para poder entrar na faculdade, eram mulheres. Então, a gente tem aí 10 para 40, que é uma discrepância absurda já é uma diferença muito grande. Aí a gente pegou e foi ver quem se formou. E a gente percebeu que se formavam de 1 a 2, e olha lá. E as outras delas, desistiam. Quando vocês visitavam o LinkedIn, elas estavam fazendo outras atividades. Depois comentou comigo.
E muitas delas estavam fazendo. Quando a gente buscava no LinkedIn, estavam em outra área. Não sei se porque não se identificaram, não sei se porque o mercado não acolheu elas. Mas fez um comentário também bem interessante. A gente conversou na entrevista. As meninas, as mulheres, elas têm dificuldade de aceitar a entrevista porque elas acham que elas têm que saber todos os detalhes da vaga num nível extremo, ou seja, existe uma certa uma dificuldade muito grande de vou para uma entrevista sem saber muito, porque eu já não vou passar, não sei o que passa, mas eu entendo que você sentiu isso aí dentro. As candidatas, elas evitavam se cadastrar porque elas acreditavam que elas não eram boas o suficiente para aquela oportunidade, pelos detalhes ali da vaga e tudo mais. Exatamente. A gente começou a perceber que as mulheres, elas tinham mais receio de se candidatar às vagas. Então, nas entrevistas, nas conversas, a gente foi conseguindo identificar que os homens, eles têm muito mais facilidade para dizer assim, eu não sei isso, mas eu vou me candidatar porque eu sei isso, 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 que tá lá nos pré-requisitos. A mulher não, a mulher, se não tem um dos pré-requisitos, ela já não fica com coragem para se candidatar. Vem toda por uma questão de cultura de ensino, de casa, de machismos e de coisas, e também de perfil da mulher de ser muito mais preocupada, assim, né? A gente percebeu isso. A gente participou também, né? A gente foi patrocinador de um evento que foi Startup Weekend Woman. E lá a gente conheceu muita gente engajada também nessa parte de absorção das mulheres no mundo da tecnologia. E conversando com várias outras pessoas da área de RH, conversando com vários outros empreendedores, com várias outras empresas, como, por exemplo, a pessoa de RH da Involves, a gente teve a confirmação disso. Então, não é uma percepção só nossa, é uma percepção meio que geral. E até analistas de RH dizem que se você atende a 60% do que está sendo pedido nos pré-requisitos de uma vaga, se candidate. Se você pelo menos ali uns 50, 60, já se candidata. Pode ser que você seja chamado. Ou então, às vezes, você não vai ser chamado exatamente para aquela vaga, mas você vai ser chamado para alguma outra vaga que tenha na empresa, ou até se abra uma vaga para você. Óbvio que você não vai mandar para uma vaga que não tem nada a ver com você. Tipo assim, eu sempre estudei minha carreira, é tudo em comercial, eu vou mandar para ser sênior em tecnologia. Óbvio que não vai rolar. Mas se você tem algumas das skills ali que vai fazer com que você saiba executar o seu trabalho, não quer dizer necessariamente que você precisa ter tudo que está escrito ali. Ali é uma diretriz para poder dizer mais ou menos para você o que você vai ter que saber. Às vezes você não precisa entrar sabendo tudo, né? Você pode aprender ao longo da jornada dentro da empresa. A gente também está em contato com a Technovation Woman Brasil. E elas também, a gente vem conversando e tudo mais. Essa parte de que o estímulo para achar essas meninas, o estímulo para fazer com que elas queiram entrar nesse mundo tem que ser muito mais, muito antes, não só na hora de contratar lá depois da faculdade. Sim. Então, hoje, a Conecta Nuvem, ela está fazendo parte de um grupo de educadores. Então, meu sócio está nesse grupo de educadores e eu estou ajudando, fazendo parte nesse grupo do Technovation, para que a gente consiga estimular meninas a desenvolverem as skills, as habilidades, e para elas enxerguem que existe esse mundo de TI que elas podem alcançar. No Technovation, eles abordam meninas de escola pública que, em muitos casos, elas nem imaginam que podem fazer uma faculdade. Muito menos de que elas podem fazer uma faculdade de TI. Então, é uma coisa que começa lá com 11 anos e a gente tem que vir conversando com as meninas para fazer com que elas consigam estar com a gente no futuro. Então, hoje a gente tem
bastante meninas, até conversando com as meninas ali do Technovation, elas falaram que a gente tá conseguindo fazer um trabalho bem legal, porque tá bem acima da média, mas é muito menos do que a gente quer. A gente quer muito mais. E a gente quer principalmente, não só, mas também, na parte da área fim mesmo, na parte de tecnologia, no setor de tecnologia, de desenvolvimento. Hoje a gente consegue ter bastante meninas também, porque a gente estimula isso na parte de áreas de apoio, né? Então a gente está falando de RH, de administração, de vendas, de marketing, que são áreas que já são mais fáceis de encontrar meninas. Agora, quando a gente entra na parte de tecnologia, é muito difícil. O nosso time de tecnologia tem variado aí um pouquinho em torno de umas 7 pessoas. E a gente consegue ali de 2 a 3 meninas. Então, infelizmente, dentro do grupo de tecnologia ainda é um trabalho bem difícil. Trabalho a se fazer. Exatamente. O que vocês conseguem fazer bem são os outros departamentos que envolvem ali, ou que compõem o Conecta Nuvem. Não é de hoje, a gente sabe que a mulher, por dentro das profissões, muito embora a gente percebe um movimento positivo, cada vez maior, crescente, e tomara que ele continue nessa ascendência, mas ela sempre teve que ser muito boa, muito melhor do que o homem. Então acho que isso ainda existe, principalmente na tecnologia. E já desde o momento da candidatura, a mulher sabendo disso, ela já, a autoestima dela já, não, se eu não preencher tudo, eles vão escolher um homem, né? Passa muito pela cabeça os seus estudos aí. Eles levaram a essas conclusões, né? O que parecia que é óbvio, muita gente ainda é relutante com essas ideias, acredita que isso ainda existe, mas todo mundo que vai estudar persona relacionada a isso, todo mundo que estuda e se tá ali no momento de fazer esse tipo de recrutamento e seleção, já sabe de cor salteado, isso daí acaba sendo latente. Então, tem muito que a gente... queria entender com você se na sua experiência, mulher... Aí, a sua experiência, se a mulher ela tem mais espaço dentro de uma startup ou numa empresa grande, ou isso é indiferente, como é que você enxerga isso? Que as startups elas estão mais receptivas para qualquer tipo de pessoa, assim. Como eu disse, né, acho que um pouco por causa da cultura mais engessada, quando a gente fala de empresas maiores, acaba dificultando um pouco mais o crescimento das mulheres e tudo mais. Então, eu não tenho estudo, é bem assim, da minha vivência, para poder dizer isso, mas eu acredito que como a gente está falando de uma coisa mais atual e infelizmente a gente sabe que no conservador a inclusão das mulheres é bem mais difícil. Quando a gente fala de empresas maiores, e principalmente empresas maiores e mais antigas, eu acho que é muito mais fácil, digamos assim, dentro de uma empresa jovem, de uma empresa nova, onde todo mundo ali tá com a cabeça mais fresquinha, né? Também não quero ser preconceituosa, dizendo que pessoas antigas são mais preconceituosas, mas analisando a questão de que a sociedade, né, mais tradicional, ela tem alguns pontos de mais cuidados a novidades, digamos assim. É mais resistente a mudanças e a inovações. Aí dica para as empresas, os grandes players, né, grandes empresas, é investir em diversidade, né? Essa é a dica que a gente deixa aqui para quem é gestor ali. E dentro dessas características de empreendimento, aqui para a gente concluir, falar em dicas, queria deixar alguma dica para as mulheres que querem empreender? Alguma coisa que possa aí motivar? Não sei. Cara, quem quer empreender deve tentar pelo menos. E eu acho que a principal dica, agora eu já sei o que dizer. A principal dica é não desista se der errado na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Porque empreender é isso. Empreender é começar e dar errado. É começar de novo e dar errado. É começar até dar certo. Você não vai acertar de primeira. Você não vai descobrir a bola de ouro na primeira coisa que você tentar. Então, como eu disse, eu tive várias
projetos embriões de startups que não deram certo. Aí vem a questão ali dos Startup Weekend, do errar rápido para acertar rápido, Que é ágil, toda essa questão do ágil, que é o que você não pode é gastar 10 anos da sua vida numa coisa que não vai te trazer o que você sonha. Então, tente, teste, deu errado, pare, tente, teste, deu errado, pare. E vá atrás dos seus sonhos. Outra coisa também que eu escutei de uma consultoria que a gente teve aqui na empresa e que me marcou muito é quando você empreende, a empresa tem que viabilizar os seus sonhos. Não mude os seus sonhos só por causa da empresa. Então, o que acontece? Não entra na rotina que a empresa está te colocando. Pensa sempre, por que eu comecei essa empresa? O que eu sonhava? Aonde que eu quero chegar? E faça com que ela possibilite você alcançar aquele sonho. Então, eu acho que são essas as principais dicas. Não desista na primeira coisa e busque sempre os seus sonhos em primeiro lugar. Quando você está empreendendo, isso é muito importante, porque vai chegar um monte de oportunidade que não tem nada a ver com o seu sonho, vai acontecer um monte de coisa que não tem nada a ver com o seu sonho, que às vezes vai fazer você ganhar mais dinheiro, mas você não vai estar atrás do seu sonho. Então, essa é uma dica bem legal. Alinhar muito a ideia do propósito. Por isso que é importante missão e valor da empresa, para você mesmo, como empreendedor, não sair dele, né? Uhum. Não cair nas armadilhas que o dinheiro pode proporcionar. Isso não trazendo valor para você, não trazendo esse propósito do que é isso que você comentou, né? Por que eu abri a empresa, por que eu quis empreender. Se perde isso, você cai na mesma rotina que você tinha antes, quando você não empreendia. Você estava à mercê de um propósito que não era seu. Dica para quem quer trabalhar na tecnologia, mulher. Eu sei que a gente já falou um monte aqui de percam o medo, vão para cima. Mulheres, por favor, entrem no LinkedIn, se cadastra, a gente analisa do lado de cá, né? Tem alguma dica, além dessas que a gente já passou aqui, para fomentar esse mercado de mulher na tecnologia? Mande seu currículo para talentos@conectanuvem.com.br. Eu vou deixar aqui o link para todo mundo, fica tranquilo. O pessoal que está acompanhando o podcast ali, acessa o canal no YouTube do Moderno, vai estar lá também. Aí a gente faz essa ponte aí. Eu tenho certeza, será o maior prazer se as mulheres através do canal conseguirem chegar até vocês aí e que nasça um grande trabalho, um grande projeto junto com elas. Quer concluir alguma coisa, Laís, aqui que ficou? O que você acha? Outra dica, então, respondendo direito a sua pergunta, participem desses projetos. Participem de projetos de inovação, tecnologia e mulheres na tecnologia. Isso amadurece muito a gente. São projetos que às vezes eles duram um final de semana, às vezes eles duram 18 encontros, às vezes eles duram 6 meses, mas são projetos que fazem com que você evolua nesse tempo que você não evoluiria em 10 anos, assim. Então, participem desses projetos, que esses projetos são muito legais. Que nem o Technovation, que nem o Startup Weekend, que nem tem o Endeavor, eu acho, tem um também. Então tem vários aí que vocês podem participar e que vão dar uma acelerada assim na mente de vocês, que vocês vão enxergar o mundo de outra forma e vão encorajar muito vocês, empoderar, como dizem. Muito bom. Obrigado, Laís Lopes. Conecta Nuvem, empreendedora. Vocês puderam perceber aqui, pessoa inteligentíssima. Obrigado pela sua participação. Volte mais vezes, vamos puxar mais assuntos aqui que eu acho super legal. Opa, tá? E eu quero você lá no meu canal também, hein? Quer dizer, meu não, né? Da empresa. Nós vamos lá, sim. A Conecta Nuvem tem um canal aí no YouTube também, então a gente trata um pouquinho de como melhorar a experiência no uso do G Suite, do Google Workspace. E também a gente tá começando aí, tá bolando para 2021 várias questões para ajudar na parte de gestão. A gente também tem bastante gente que é da área de educação, então a gente vai trazer aí várias dicas também pro pessoal da educação. É isso. E já te convido, o Moderno, também a participar lá do nosso canal. E é isso. Muito obrigado pela participação, obrigado pelo convite. Eu vou fechando aqui, Laís Lopes, empreendedora maravilhosa.
Você aí que ainda não é inscrito, se inscreve, liga o sininho, fica ligado aqui nas nossas atualizações. Vamos trazer aqui mais assuntos relacionados a esse universo feminino. Pessoas que abordam agilidade aí no seu dia a dia de trabalho, conseguem aí perseverar através desse clima de colaboração, resposta rápida, mudança, tudo isso vocês puderam ver. Obrigado, vem ser ágil com a gente.